Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, esse relativo à 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E ela tem dois clássicos estaduais muito especiais e com os 4 clubes envolvidos brigando por muita coisa nesses jogos deste domingo. Antes, siga os canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, compartilhe nosso material, mande sua sugestão sobre jogos para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro para poder integrarem este Histórias do Brasileirão. Bom, a gente vai começar falando do clássico carioca, Flamengo e Vasco. Será um confronto muito especial às 4 da tarde no Maracanã. Por quê? Será a partida de número 70 entre eles por uma competição nacional. Sim, o jogo 70 por um torneio promovido pela extinta CBD ou pela CBF, que seguiu os passos da CBD. Só que desses 69 jogos, agora no domingo, 4 da tarde, eles completam 70 partidas, o Flamengo brigando por Libertadores, o Vasco para escapar do rebaixamento. 4 confrontos são pela Copa do Brasil, que eles inclusive já decidiram em 2006. Então esses não entram aqui. Jogo de Copa do Brasil é outra coisa, aqui são as histórias do Brasileirão. Então nós vamos falar, são 65 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e isso considerando a unificação das competições nacionais promovida pela CBF, isso em dezembro de 2010. A mais recente, que trouxe o campeonato de 1937, né, o Torneio dos Campeões de 37, como o primeiro campeonato brasileiro, ela não pega nem Flamengo, nem Vasco, porque o representante carioca naquela competição foi o Fluminense. Esses 65 jogos por competições nacionais são 24 vitórias do Flamengo, 23 empates e 18 vitórias do Vasco. A vantagem é flamenguista. Mas essa história começa com um 0-0, isso mesmo. Os dois times se enfrentaram no Maracanã, dia 22 de abril de 1967. Feriadão prolongado, né? 21 de abril caiu na sexta-feira. No dia 22 de abril, um sábado, eles jogaram no Maracanã com 55 mil pagantes e empataram por 0-0. Destaque para o técnico vascaíno, Zizinho, grande ídolo do futebol brasileiro, grande ídolo flamenguista, inclusive, que era o treinador vascaíno, e essa história começa com um 0-0. 0-0 que nesse domingo acaba sendo um resultado ruim para os dois. O Flamengo na sua batalha por ir à Libertadores do ano que vem e o Vasco para escapar da zona de rebaixamento. Fala pessoal, tudo bem? Domingo de Atlético e Cruzeiro, o primeiro clássico entre eles na Arena MRV. Um jogo muito interessante porque o Atlético na sua batalha para ir à Copa Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro tem como grande desafio escapar da zona de rebaixamento. E acaba que o clássico se transformou numa verdadeira decisão para os dois rivais de Minas Gerais. E o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar da história desse confronto no Campeonato Brasileiro. E a gente fez um recorte muito interessante porque vai ser o clássico de número 72 entre eles, pelo Brasileirão unificado, isso considerando o Robertão de 67 para cá. A gente lembrando, a CBF considera o Torneio dos Campeões de 37 como o primeiro campeonato brasileiro, mas apenas o Atlético, como campeão mineiro de 36, representou Minas Gerais, então para o Atlético começa em 37, para o Cruzeiro é a Taça Brasil, mas a primeira vez que Atlético e Cruzeiro fizeram um clássico por uma competição nacional foi em 1967. Foi um jogo pelo Robertão no Mineirão que o Cruzeiro venceu por 4-0. Apesar de o Cruzeiro ter levado larga vantagem nesse primeiro confronto, a vantagem é atleticana. Nesses 71 clássicos pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Atlético venceu 27 vezes, o Cruzeiro 22 e foram 22 os empates. O interessante é que quando você faz o recorte por épocas, porque muita gente considera o Brasileirão iniciando em 1971, edição inclusive que o Atlético venceu, muita gente considera o Brasileirão começando em 59 com a Taça Brasil, quer dizer, existem muitas leituras sobre o Campeonato Brasileiro, até mesmo entre os historiadores. Aqui vale a da CBF. Copa dos Campeões de 37, primeiro Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Robertão,
Campeonato Nacional de Clubes, Copa Brasil, tudo Campeonato Brasileiro. Mas a gente fazendo um recorte, no Robertão foram 5 clássicos entre eles. 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Atlético. No chamado período Brasileirão, 71 a 2002, tá? De 71 a 2002. Ali o Atlético construiu sua enorme vantagem. Porque foram 33 confrontos com 13 vitórias do Atlético, 14 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. Já na era dos pontos corridos, a gente pode ter um empate na Arena MRV se o mandante fizer o dever de casa. Por quê? São também 33 clássicos na era dos pontos corridos, com 14 vitórias do Cruzeiro, 6 empates e 13 vitórias do Atlético. Nessa era dos pontos corridos, iniciada em 2003, tá? A gente não teve clássicos em 2006, quando o Atlético jogou a Série B, e em 2020, 21 e 22, quando o Cruzeiro estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos gols, são 50 da Raposa e 48 do Galo. Um equilíbrio absurdo nessa chamada era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, que terá, neste domingo, na Arena MRV, o 34º capítulo. Um abraço, pessoal.